Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos resolver uma questão do concurso para auditor fiscal do Tesouro Nacional, hoje da Receita Federal, da prova de 1996 sobre estágios de integração. Bem, a questão que a gente vai resolver hoje trata de blocos de integração regional ou integração econômica, são os acordos regionais de comércio, Regional Trade Agreements, e o que te solicitam no enunciado da questão é que você diferencie dois desses estágios. Tá? Então, o enunciado diz, União Aduaneira e Mercado Comum são duas formas de integração econômica regional. O que diferencia essas duas formas é a ou o. Tá? Então, primeiro, quem elaborou a questão exige que você saiba quais são os graus de integração. Tentando resumir isso de uma forma super breve, né? Os estágios de integração iniciam aí com o primeiro nível, que seria as zonas de livre comércio, as áreas de livre comércio. Há quem coloque um estágio ainda anterior a esse, que seriam as zonas de preferência tarifária. O que diferencia uma zona de livre comércio de uma zona de preferência tarifária? Na zona de preferência, alguns países se reúnem e decidem uma margem de preferência nas transações entre eles, com mercadorias originárias deles. Então, imagine aí que Brasil e Argentina e México decidam reduzir as alíquotas que eles praticam entre eles em 40%. Essa seria uma preferência tarifária. Instituiria aí uma preferência regional de 40%, isso seria um estágio ainda anterior à zona de livre comércio. Na classificação de Balassa, o primeiro estágio já era a zona ou área de livre comércio. Numa zona de livre comércio, os países reduzem as tarifas a zero entre eles, para as mercadorias originárias dos territórios deles. Então, seria como se nós juntássemos aí 3 ou 4 países e eles decidissem, entre eles, pactuar uma alíquota zero de imposto de importação, uma tarifa zero. Esse é basicamente um dos pressupostos essenciais das zonas de livre comércio ou áreas de livre comércio. Alguns acordos não pretendem seguir adiante desse estágio. Quando a gente analisa, por exemplo, o NAFTA, que é uma área de livre comércio da América do Norte, ele busca ser uma área de livre comércio, não pretende seguir além disso. Tá? Um segundo estágio seria a União Aduaneira. Na União Aduaneira, além de pactuar uma redução a zero da alíquota de importação entre as mercadorias no comércio interno entre os países, também se pactua um comportamento único em relação a terceiros. É o que a gente costuma designar por tarifa externa comum. Se adota uma mesma alíquota de imposto de importação em qualquer desses países que compõem o bloco, para as mercadorias que venham de terceiros países. Então, a tarifa externa comum, no âmbito do Mercosul, a gente já tem uma tarifa externa comum, embora exista também uma lista de exceções, mas basicamente a gente tem um tratamento uniforme perante terceiros. E a União Aduaneira também é caracterizada pela existência de um território aduaneiro único e por uma forma de repartição das receitas arrecadadas com a tarifa, porque as mercadorias vão entrar para um país e, quando seguirem para o outro país que compõe o bloco, não vai ser cobrado novamente o imposto de importação. Então há que existir uma forma de repartir o que se arrecada com o imposto de importação. Um terceiro nível de integração seria o mercado comum. No mercado comum, além dessa liberdade que existe de circulação de mercadorias entre os países num território aduaneiro único, existe também a liberdade de circulação entre os outros fatores de produção. Por exemplo, na prestação de serviços, pessoas, capital. Tá? Então, são as liberdades fundamentais de circulação, não só de mercadorias, mas também dos outros fatores de produção. E ainda teria um quarto estágio, que são as uniões econômicas, é onde se encontra a União Europeia hoje. Tá? O Mercosul busca ser um mercado comum, o Tratado de Assunção prevê como objetivo um mercado comum, mas ainda estamos aí na fase de conclusão da etapa de União Aduaneira. E a União Europeia, então, é o quarto estágio, é um exemplo de quarto estágio. O quarto estágio é a União Econômica. Na União Econômica tem a harmonização de políticas econômicas, macroeconômicas, tem a harmonização fiscal, monetária, e já começa a ter estruturas regionais mais fortes, inclusive algumas com caráter supranacional. Tá? Há autores ainda que
identifica um quinto grau que seria a integração total. Mas isso é discutível, porque na integração total a gente teria um novo Estado e não uma integração entre Estados, né? A gente já teria um Estado novo criado a partir de outros Estados pré-existentes. Para você resolver essa questão, basta você saber esses conceitos básicos sobre o processo de integração. Então, você já olha para a alternativa A e vê que ela é correta, porque a inclusão dos fatores de produção no tratamento das relações econômicas é sim um fator distintivo entre a União Aduaneira e o Mercado Comum. Lembra, a União Aduaneira, comportamento comum perante terceiros, mas liberdade em relação a mercadorias. No Mercado Comum eu tenho as outras liberdades também. Liberdade de pessoas, capital, os outros fatores de produção. Então, correta a alternativa A. Mas o que está incorreto nas demais? Bom, a B e a C são absurdas, né? A B e a C, número de países participantes e nível de diversificação de produtos. É absolutamente irrelevante o número de países participantes para eu caracterizar algo como União Aduaneira ou como Mercado Comum. Eu posso ter uma União Aduaneira com 5, 10, 3 países. Só não posso ter uma União Aduaneira com um país, porque aí é um país só. Não posso ter uma União Aduaneira com 0 países. Mas tirando o 0 e o 1, e que também não vão diferenciar, porque com 0 ou com 1, tanto a União Aduaneira quanto o Mercado Comum não vão se constituir nesses estágios de integração. Então, absurda a alternativa B, absurda a alternativa C. A alternativa E, um pouco menos absurda, diz existência ou não de barreiras não tarifárias. Quando eu trato de uma barreira não tarifária, é uma exigência sanitária, uma exigência ambiental, pode existir uma exigência desse tipo num processo de integração? Pode. No estágio de união aduaneira, sim, sim. E no de mercado comum, também. São situações excepcionais. A regra é não ter barreiras no comércio interno, por isso que a gente chama de liberdades. Mas excepcionalmente pode haver, naqueles casos admitidos até pela OMC, pode haver algum tipo de barreira não tarifária interna. A alternativa D, que pode oferecer um pouquinho mais de debate, ela diz: fato de que na União Aduaneira somente os países membros são beneficiados pela retirada da tarifa. Bom, tanto na área de livre comércio quanto na União Aduaneira, o fato de você zerar entre os países a alíquota interna para as mercadorias originárias desses países beneficia os países do bloco e não terceiros. Tá? Então até aí tudo bem. Mas ele diz que no mercado comum, mesmo os países não membros podem gozar de benefício semelhante. Ora, qual seria o propósito de integração em um mercado comum se os benefícios fossem estendidos a terceiro? Ah, professor, mas tem a cláusula da nação mais favorecida, que diz que toda vez que eu estabeleço um benefício para alguém, eu tenho que estender imediato ou incondicionalmente aos demais. Acontece que os processos de integração regional são uma exceção a esse princípio, prevista lá no artigo 24 do GATT. Então, os processos de integração regional têm permissão para estabelecer um tratamento benéfico interno que não seja imediato e incondicionalmente estendido aos demais países não membros. Então, analisadas as alternativas, você só endossa que a alternativa correta é a alternativa A. Se você gostou da resolução dessa questão sobre integração regional, ou se gostaria de ver alguma outra questão resolvida sobre comércio internacional, legislação aduaneira, aqui no Portal Aduaneiro, deixa aí seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e também siga a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde você encontra postagens diárias.